Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, né? Tá continuidade aqui a nossa programação e no dia de hoje eu estou aqui na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos para, né, resgatar aí um pouco da história, né, e aproveitar aí o material, né, da iniciativa importante que o sindicato teve de fazer um acervo aí das lutas, né, da classe trabalhadora e da região. E no dia de hoje vamos falar aqui da greve barra ocupação da Band, né, de 89, é uma empresa aí que fabrica aí peças para a GM, né, e que naquele período teve uma importante demonstração aí de luta que vale a pena a gente saber o que aconteceu. Então eu estou aqui com o Edmir, né, que está no acervo, né, para falar um pouco disso. Então, Edmir, primeiramente, para a gente começar aqui, né? Acho que não, acho que nem, acho que vale a pena, acho que nem vale a pena você se apresentar, né? Você já se apresentou na semana passada. Edmir, primeiramente, o que aconteceu na Band naquele período? Bom, é importante frisar que o ano de 89, acho que foi o ano que mais teve greve na categoria. Você começa no mês de março com a greve geral e a greve das estatais para a Embraer, que foi uma greve muito forte, que teve uma repressão muito grande. Depois a database da categoria era no mês de abril, e no mês de abril também teve todo um enfrentamento em relação à campanha salarial. A patronal queria descontar alguns reajustes e houveram diversas greves. Só para você ter uma ideia, naquele período as greves durariam em torno de 10, 15 dias. Aí você teve a empresa importante, que é a SAD de Jacareí. Ela teve 29 dias de greve, depois a Ibrac de Santa Branca, 17 dias de greve, a Usuforge, 16 dias de greve, a Chureide, 3 dias de greve, GM, 13 dias de greve, Embraer, 17 dias de greve, a Philips, 12 dias de greve e assim por diante. E a Band, na verdade, já tinha demonstrado no início do ano uma greve de quase 16 dias e a patronal endurecia. E para poder tentar driblar, mesmo que em 89 já se tinha teoricamente alguma conquista em relação à ditadura, mas as empresas usavam o mesmo método da ditadura, que era a polícia tentando impedir que os trabalhadores pudessem se organizar. Foi assim que se deu a greve de 84 da Embraer, depois a greve de 85 da GM, e tinha-se um método, né? Na medida que a polícia forçava a barra por parte da frente, os trabalhadores, na verdade, paralisavam suas atividades por dentro. Então, aí todas as empresas tiveram o seu reajuste em abril, e aí a inflação quase 170% ao ano, é uma inflação muito alta, e acabou, na verdade, os trabalhadores iniciando o segundo semestre pedindo a antecipação. Então tinha-se o costume de a database em abril e você tinha uma antecipação em novembro. Várias empresas que tinham parado já tinham conquistado seus reajustes, e a Band, na verdade, resolveu fazer uma queda de braço na época com os trabalhadores, mesmo participando até então, antes dessa greve de ocupação, 3 greves que ocorreram no início do ano, outra na database em abril, e depois, quando chegou em outubro, houve toda uma negociação. A Band, possivelmente pressionada pela GM, ela tenta, na verdade, evitar que os pedidos dos trabalhadores pudessem ser atendidos. Então, você tinha lá o Assir Abreu, que no momento dizia que concordava com os reajustes dos trabalhadores, mas acabava, na verdade, quando chegava para fechar o acordo, tinha o problema de não querer cumprir. Então a greve ela se inicia no dia 10 de outubro, inicialmente uma greve tranquila, sem muito problema, e na medida que há uma pressão por parte da direção da Band, há uma pressão por parte da polícia, os trabalhadores resolvem, de fato, parar por dentro e ali ficam. Ou seja, resolveram continuar a greve lá de dentro. A fábrica trabalhava com 3 turnos e os trabalhadores praticamente ficaram lá dentro da fábrica, uma greve que durou praticamente 27 dias. Mas depois de quase 14 dias de greve, uma greve forte, onde a sociedade
vem acompanhando pelo endurecimento das negociações, mas ainda pela tentativa da polícia de fazer acabar com a greve. O Breno, que era o RH da GM, ele fazia uma pressão danada. Na época, o coronel Vicente, que era o responsável pelo policiamento do batalhão, ele recebe uma ordem de desocupação assinada pelo juiz, e o oficial de justiça vai até a banda e leva lá o comandante da polícia e diz o seguinte: olha, aqui a ordem é para ele desocupar a fábrica, querer uma reintegração de posse. Houve no primeiro momento por parte do comando da polícia, as portarias estavam abertas, não tinha ninguém impedindo ninguém de entrar e nem sair, e houve inclusive uma contradição. O comandante dizia: a greve é uma greve pacífica, não existe ocupação porque os portões estão abertos, sai quem quer e entra quem quer. Mas o oficial de justiça retornou e houve toda uma pressão por parte da direção da fábrica, uma pressão por parte da direção da GM, e eles, na verdade, queriam derrotar os trabalhadores na sua reivindicação. E nisso começa todo aquele enfrentamento, ou seja, o juiz retoma novamente e pede para que a fábrica seja desocupada. Nessa enfrentamento de desocupar, houve toda uma luta dos trabalhadores, e mesmo eles, depois de sair, uma parte ficava para o lado de fora, outra parte ficava na beira da cerca, na beira da Dutra, mas a ordem, tanto da empresa como da polícia, era acabar com o movimento. E mesmo assim o movimento durou 27 dias. Depois de 27 dias, numa troca de turno, na saída do administrativo, enquanto os ônibus estavam saindo para ir embora, a tropa de choque da Polícia Militar, ela chega com 120 policial e começa toda uma pancadaria, ou seja, nessa pancadaria sobrou para todo mundo. Inclusive, na época, o fotógrafo do Vale Paraibano, o Marco Aurélio, teve seu equipamento tirado pela polícia, depois houve toda uma pressão para que se devolvesse, mas todos que estavam lá, inclusive os repórteres, presenciaram uma verdadeira campo de batalha, ou seja, os trabalhadores eles foram obrigados e foram empurrados pelaquela ladeira. Quem conhece ali a Bund, ela fica no alto, onde hoje está do lado da PIB, e a polícia não se contentava apenas em tirar o pessoal das barracas. Também houve todo um risco de haver uma tragédia maior, porque os trabalhadores, ao fugir da polícia, acabaram, na verdade, tendo que atravessar as duas pistas da Dutra e ir para o outro lado, onde tinha aquela área onde tem a torre de transmissão do Eletropolo, que também já foi garagem de uma empresa de ônibus. E, Edmir, como você falou aqui, né, tiveram várias greves na região nesse momento, e era um período que tinha bastante luta, né, no Brasil inteiro, né? Qual que era o cenário político daquela época? Você tinha acabado de sair nós estávamos no início do governo, final do governo Itamar, e já estava saindo do governo Itamar, início do governo Fernando Henrique Cardoso, e a inflação, hoje acho que o elemento que detonou todo esse movimento era todo aquele período que a categoria, os trabalhadores ficaram com a sua luta represada pelo regime, né? Então havia uma abertura, entre aspas, e essa abertura, entre aspas, na verdade, ela não correspondia aos anseios dos trabalhadores, porque a inflação no período era alta. Então você tinha uma crise política no país, o país ainda tinha aquele problema da direção, ou seja, estava saindo do governo Itamar, e tinha acabado de ser substituído aí da morte do Tancredo, né? O Tancredo tinha acabado de falecer. A Constituição de 88, ela abre a possibilidade do voto popular, mas ainda tem a questão do problema relacionado aí ao colégio eleitoral. Então, existia uma crise de direção no país, os trabalhadores não conseguiam enxergar nenhuma perspectiva do ponto de vista do salário, porque a inflação ela começou, e todo esse clima político e de crise econômica, e também como é que se diz, a gente
tinha uma efervescência no movimento operário e uma disputa de direção também. Foi bem nessa época aí que os sindicatos começam a ter suas divergências em relação às direções e acaba, na verdade, detonando um clima favorável das greves. E eram greves que, mesmo com toda a pressão que houve na GM, né, nas greves do 33, com a polícia reprimindo o movimento, onde foram demitidos por justa causa, o 184 da Embraer, 84, mas os trabalhadores não tinham outra saída, não se tinha um outro horizonte que não fosse lutar. Não dava para acreditar que governos que viessem a ser eleitos por voto direto ou indireto pudessem resolver a situação do país. Então existia uma crise política, existia uma inflação que corroía o salário dos trabalhadores e existia também um sindicalismo muito atuante para que pudesse ter um panorama. Até poderia qualquer hora a gente fazer um levantamento, mas eu não conheço no período do movimento operário um ano com tanta greve, não que teve greve teve, na verdade, todo período tinha, mas eram greves longas, greves que, na verdade, não se resolvia com 2, 3 dias, greve de 15, 20. Você vê, a GM tinha acabado de sair de 17 dias de greve, a própria Band já tinha passado por 13 dias de greve, e essa greve, a última greve do ano, na virada do ano, ela inicia em 10 de outubro e ela vai até praticamente o mês de novembro, e só termina por causa da intervenção da polícia. Então, acho que o que levou de fato essas lutas todas foram um país sem direção, onde os governantes que da época tinham sido eleitos no colégio eleitoral, uma inflação que cada vez mais fazia com que os trabalhadores perdessem os seus direitos e o seu poder de compra, e uma direção que ela propunha, independente da pressão que tinha da patronal e da polícia, um planejamento de greve, que ela corria nas portas da fábrica, ou caso do vencimento da fábrica, ela era greve, não de ocupação, era uma greve por dentro, né? Porque quem leva essa greve de ocupação aí acaba, na verdade, da época da ditadura, e depois a própria polícia militar dizia que era uma greve que colocava em risco o patrimônio dos patrões, e na verdade não é nada disso. E tira uma dúvida minha, né? Eu li um livro, né, faz algum tempo, contando um pouco na história da força sindical, né? Que com a força sindical seria um sindicato mais conciliador, né? Mais, né, para pactuar. E você acredita que, né, o surgimento da força sindical seria uma resposta da própria patronal em relação a essas greves que ocorreram? Como o país estava vivendo uma abertura e aí havia um fortalecimento do PT e da própria CUT, no governo Collor, exatamente no governo Collor, se resolve se criar uma central sindical para fazer contraponto à Central Única dos Trabalhadores. Então a força sindical, na verdade, ela é um racha da CGT, também era uma central sindical que já tinha, né, cumprido o seu papel, mas já não cumpria mais, e mais outras centrais, e foi nesse ano de 92, na época do governo Collor, que eles recebem um dinheiro grande e eles constroem lá uma central sindical totalmente ligado não só ao governo, tinha muita relação com o governo, como também uma relação de um sindicalismo de parceria. Então, o surgimento da força sindical é exatamente um contraponto ao tipo de sindicalismo de enfrentamento, ou seja, tinha um sindicalismo que pregava o sindicato cidadão, para mim, esse não existe sindicato cidadão, entendeu? Tinha uma força sindical que pregava o sindicalismo de parceria e tinha o sindicalismo de resultado, também, que tinha aí uma corrente no movimento operário que dizia que o sindicalismo cidadão talvez não era a saída, mas o sindicalismo de resultado. Eu acho que o surgimento da força sindical tinha a ver um pouco com isso. Hoje, a gente olhando para trás, fazendo um retrospecto, né, do que foi a ditadura militar, e como os trabalhadores tiveram
muita dificuldade de se organizar na época da ditadura, mas se percebe que com a introdução de novas tecnologias, se percebe que o Brasil ele jogou a oportunidade de ser um grande país industrial e passa a ser um país de commodities, de serviço. Então você nota que as lutas dos trabalhadores operários, as grandes concentração de empresas, metalúrgicas, aquilo que se explodiu na década de 80, ela perde um pouco de fôlego com essa política de sucateamento das indústrias, das privatizações, e aí acaba-se, na verdade, o sindicalismo de parceria, o sindicalismo de resultado, tendo um papel na conciliação de classe, ou seja, os trabalhadores, infelizmente, a nível de país, você tem a maioria dos sindicatos que pregava as parcerias com os patrões e as parcerias entre governo, trabalhadores, empresários, ou seja, até parece que é possível colocar numa mesa de um lado o governo, de um lado o patrão e do lado os trabalhadores, e que esses vão defender os interesses dos trabalhadores. São totalmente os interesses antagônicos, ou seja, os governos e os patrões não, os interesses são iguais. O que é a definição de governo para nós que acreditamos na luta, no marxismo, no socialismo? O governo nada mais é do que um gerente para administrar a crise da burguesia. Então, esse é o papel do governo, seja ele qual for, pode ser do PT, pode ser o que for. Ou seja, se não tiver uma mudança no regime, todos os governos que lá estão vão administrar as crises da burguesia. E as centrais sindicais, ela acaba, na verdade, uma grande parcela dela, independente se é a força sindical ou não, indo para essa vereda de que todos são iguais, se somos iguais, vamos sentar na mesa e vamos resolver o problema da melhor maneira possível. Não existe saída entre patrão e patrão, peão e peão, não tem conciliação de classe porque os interesses são antagônicos uns dos outros. E Edmir, como que a população via essa greve e ocupação da Band? Olha, como São José dos Campos era uma cidade industrial, então, com certeza, a maioria da população tinha um parente que trabalhava nas grandes indústrias. E quando você vai para uma greve, você não vai para uma greve porque você não é vagabundo ou não gosta de trabalhar. Isso é uma lógica burguesa dos meios de comunicação, da direita. Ou seja, você vai para a greve porque você já percebe que a situação já não é suportável. Então a população na época, na verdade a greve ela estava dentro da fábrica, na porta da fábrica, mas o sindicato não ficou apenas só nessa questão. Houve todo um movimento pelo fundo de greve, houve um movimento na cidade, houve passeatas, familiares, como fez os trabalhadores da GM, eles foram para a praça, houve, na verdade, a fábrica cortou, depois da greve, os dias de greve, praticamente metade dos dias tiveram que os trabalhadores arcar com ela, então a sociedade ela não marginalizava, ou seja, hoje existe uma cultura de marginalização do movimento operário por esses, talvez essa cultura do individualismo que não acredita que a luta coletiva é a saída. Então assim, naquele momento a população de São José dos Campos entendeu e percebeu que havia por parte da GM e da Band um movimento para derrotar a greve dos trabalhadores da Band, porque todas as greves que ocorreram naquele período foram vitoriosas e eles queriam, na verdade, trabalhar com essa lógica. Então, assim, a sociedade, naquele momento, ela simplesmente entendeu o lado dela, que era o lado dos trabalhadores, contra a vontade da direção da Band, contra a postura do magistrado, ou seja, o juiz insistia na questão da desocupação da fábrica, mesmo a fábrica sendo uma greve pacífica, e também aí a truculência da repressão do Estado através da Polícia Militar. Essa questão dos juízes, né? Hoje a gente vê um movimento de uma parte da esquerda bastante estranho, que é apoiar juízes como, né, os ministros do STF, né? O que esse tipo de luta ensina? Olha, eu penso assim, eu fui dirigente sindical há muitos anos e eu me lembro muito bem quando a burguesia
ela queria acabar com o movimento, ela usou um jargão que era interdito proibitório, ou seja, era uma ação preventiva que se entrava na justiça para evitar que os trabalhadores pudessem chegar até a porta da fábrica, fazer a sua greve. E esse interdito proibitório, ele nunca foi aplicado na propriedade privada das indústrias, ele era um interdito que era usado nas terras, nos conflitos agrários, fundiários. Então os tribunais, na verdade, pegaram uma lei que era mais usada em questões de latifúndio, a questão agrária, e incorporaram ela nas portas da fábrica. Então você ia para uma greve e chegava lá o oficial de justiça. Ele nem tinha votado o que ia fazer, o oficial de justiça já entregava uma carta ao sindicato dizendo que a empresa tinha entrado com interdito proibitório. Ou seja, me parece um cara que nem foi acusado ainda e ainda procura o habeas corpus. Ou seja, se o cara procurou o habeas corpus na época, porque alguma coisa tinha. Né? Então, o habeas corpus preventivo. E eu penso assim, a lei nesse país ela é contra os 3P. Se você é preto, pobre e puta, a lei não serve para você. A lei serve para rico. E vai ser assim sempre. A justiça burguesa, ela tem um lado. Não que não tem que ter a justiça, mas a justiça é que os operários têm que dizer o que concorda e o que não concorda. Porque não existe justiça que possa arbitrar a favor da classe mais forte. Ou seja, num acidente de trânsito, por mais que você esteja certo, o pedestre tem a razão. Porque entre você e o pedestre, você tem a proteção do carro. Então você tem que se preocupar com os pedestres. E aí, numa luta de classe, numa greve toda, a justiça vai arbitrar a favor dos trabalhadores? Logicamente que a justiça tem lado. E eu sempre digo o seguinte, a justiça é cega. Esse é o exemplo do símbolo da justiça. Um anjo com uma venda nos olhos. Pode ser cega, mas não é surda. O prato da balança sempre sabe aonde cai a moeda. E ela sempre vai, na verdade, favorecer o barulho da moeda. E os trabalhadores não têm moeda para colocar nessa balança. E para a gente ir finalizar aqui, ô Edmir, qual que foi o resultado dessa greve? Os trabalhadores saíram vitoriosos, conseguiram aí, né, dar uma resposta aí à patronal da Band? Olha, a greve ela não chegou a 100% do que queria, mas ela teve um ganho. Primeiro foi o reconhecimento do sindicato, né? Porque começa a greve e a empresa dizia que a vontade da empresa naquele momento era destruir, na verdade, a luta dos trabalhadores. Eles colocaram a Band como se fosse como é que se diz, um exemplo de final de ano que poderia colocar os trabalhadores. Então a greve, ela começa, na época, né? Ela começa pedindo um piso, e aí o piso na época foi de 1.771 cruzados novos. O reajuste, a gente estava na época pedindo 120 e chegou-se a 85% sobre o salário de setembro, um abono de R$ 1.700 e também ela teve uma antecipação de um reajuste sobre o salário de outubro de 37%. Por quê? A inflação era tão alta que você acabava de fechar um reajuste e depois no outro mês o salário não valia nada. O piso que ele chegou a 1.731 e a Band descontou 50% dos dias parados, 25 de outubro, 25 de novembro, e aí os trabalhadores, na verdade, em vez de trabalhar 5 sábados no mês, começaram a trabalhar 2 sábados. Então você teve um ganho. Acho que o ganho econômico ele é importante, mas toda greve ela tem que saber. Muitas vezes você tem uma greve que não tem um ganho econômico, mas tem um ganho político. Agora, não adianta você ter uma greve que você tem um ganho econômico e politicamente os trabalhadores saem sem consciência de classe. Então, assim, seria bom a gente falar de todas as greves que ocorreram, a greve de 84, 40 anos, agora em outubro, no Dia dos Pais, vai fazer 40 anos da greve de 84 da Embraer, aquela greve que mandou 184 trabalhadores. O ano que vem, 40 anos da greve heróica da GM, aquela que correu o risco de morrer todo mundo, que a polícia invadisse a fábrica. Então você tem vários exemplos de greve da categoria que
ela faz parte da história da cidade. Não dá para contar a história de São José sem contar a história dos movimentos operários, principalmente dos metalúrgicos. Então, assim, apesar de, entre aspas, as empresas na época tentar derrotar a greve, não foi 100% o que queria, mas ela houve um ganho, tanto econômico como também político naquele momento. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista, mais um bate-papo muito bom em relação a esse tema que particularmente eu gosto e é de extrema importância. Mais uma vez aqui agradecendo ao Edmir, né, por nos receber aqui no acervo, né? E passo a bola aí para o Edmir fazer suas considerações finais. Olha, a história, quando eu falo a história com H, não com E, a história com E, a história inventada, a história com H, a história vivida, eu particularmente, eu me sinto muito bem aqui no acervo, me sinto muito bem de ser parte da pequena fração da luta do movimento operário. Então você aí, independente se gosta ou não de sindicato, você aí que, independente se é metalúrgico ou trabalha no setor de serviço, marca aqui uma visita para você conhecer o acervo, conhecer a história. Você pode ter acesso, todos os documentos estão digitalizados, você consegue enxergar, consegue fazer o estudo e relembrar. Não tem aqui em São José nenhuma família que não teve um dia um parente, um pai, um tio, um irmão, um primo que não trabalhou numa grande empresa metalúrgica. Então, histórias temos para contar. Então, deixamos aqui esse convite a todos para conhecer aqui a história do Sindicato Metalúrgico e poder vir aqui conhecer esse ambiente aconchegante que nós criamos, que é o acervo histórico da categoria. Então é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Edmir, também agradecendo a você que nos acompanhou até o final da entrevista. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, matérias, programas e siga a gente no TikTok e no Facebook. Além disso, contribua aí com o nosso Pix. Então, muito obrigado e fui!